Andrade, Viviane Santos, que nos ajudam. A professora Zélia, muito boa noite, professora Zélia, um prazer imenso tê-la aqui conosco. A professora Rocineide também que está aqui, o professor Marcelo Andrade, me desculpe aos demais professores que eu não tenha visto aqui o balãozinho levantar, mas eu agradeço imensamente a presença de todos e mais um episódio, né, do nosso ciclo de palestras do UNEAP, né, Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca, que já vai fazer um ano que está com esse ciclo correndo, para mim um motivo de bastante orgulho, né? Então, para a gente apresentar hoje, né, hoje nós temos a professora Dulcideia Palheta, que gentilmente aceitou o nosso convite, né, e que vai proferir uma palestra com uma temática bem voltada para aquilo que a gente faz no nosso núcleo, né, ou que tem alguma abordagem direcionada àquilo que a gente faz direto ou indiretamente no nosso núcleo, né? Bom, só para lembrar a todos, o ciclo de palestras é uma promoção do UNEAP, né, e o Projeto Meros do Brasil, que tem sido nosso parceiro em todas essas versões que a gente está tendo do ciclo, né? Agradeço a presença dos professores novamente, dos alunos e também do pessoal do ordenamento, que eu estou vendo pessoas aqui da Secretaria de Agricultura e Pesca, então para mim é um prazer muito grande ter essas pessoas aqui também que fazem a gestão, né, junto com a gente, participando do nosso evento. Lembrando a vocês que a gente tenta incluir todo mundo nas nossas palestras, né? Ela não é um evento somente acadêmico, ela é um evento que tem um leque de opções, então aqui a gente está para discutir coisas, né, no final. Na verdade, a gente não vai discutir tanto porque a gente não tem muito tempo, né? Mas que é uma excelente oportunidade para a gente trocar figurinhas, experiências e, acima de tudo, ouvir alguém que no seu ramo de atuação é uma pessoa de destaque. Então, são essas pessoas que a gente tem chamado para nosso ciclo, né? E hoje temos a honra de receber a professora Dulcideia da Conceição Palheta, né, que trabalha com a parte de ecotoxicologia dentro da UFRA, né? Lembrando que nós vamos ter outras versões também para essa mesma temática, eventualmente com a professora Dulcideia lá na frente. Temos a professora Lilian também, que está na vez aí, né, e que a gente vai certamente poder contar com a presença dela aqui. Mas hoje a professora Dulcideia nos honra com a sua participação e eu digo a vocês que ao final dessa palestra, que vai durar em torno de 50 a 60 minutos, a gente vai abrir para algumas perguntas, tá? A gente não vai abrir o áudio aqui, tá, pessoal? Até porque nós temos muitas pessoas, embora a grande parte ainda não tenha entrado, mas elas costumam entrar quando essas palestras já estão em andamento. Então, vocês podem colocar as perguntas de vocês no chat, a nossa equipe dos bastidores, que é a Viviane e o Diego, elas vão selecionando essas perguntas, uma vez que algumas se repetem, né, a gente faz alguma seleção e no final a gente faz a pergunta para o nosso convidado, tá? Lembrando também que todas as nossas palestras, elas ficam disponibilizadas no nosso canal do YouTube, os meninos vão colocar aqui, eu acho que é NEAP, alguma coisa assim, não sei exatamente como é que é, mas os meninos vão colocar aqui direitinho, e que em todas as nossas palestras os participantes têm direito a um certificado, né, que a gente faz no intuito, na verdade, também de tê-los como participantes. E quero agradecer imensamente as meninas das Libras, né, a Vanessa, a Paula aqui e a Ju, que está aqui no Blá 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 Libras. Agradeço imensamente a presença delas. Eu acho que esse é um diferencial também do nosso ciclo, a gente incluir, né, as Libras aí como uma oportunidade para todas as pessoas participarem, né? Então, de imediato, quero agradecer a professora Dulcideia pela apresentação, que eu sei que será brilhante, né, e que vai mostrar para a gente um pouquinho só do que ela faz, porque ela é uma mulher multifacetada, né? Ela é cantora também, já vou falando aqui, né? Ela é cantora, ela é musicista, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. E para a gente está sendo um prazer trabalhar em conjunto com ela. Professora Dulcideia, fique à vontade. Pode colocar o modo de apresentação da sua palestra e tenhamos todos uma excelente palestra. Os meninos vão colocando aqui os balões conforme as perguntas estiverem abertas, né? E a lista de presença de vocês também, que todos devem assinar no link que os meninos colocarem também, tá bom? Professora, por favor, faça as honras. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite a todos. Obrigada, gente. É um prazerzão, mas... só quero dizer que eu estou tentando colocar no modo apresentação e não está saindo dessa forma que está aí, viu, Bianca? Eu não sei se é tem problema, que está chuva, mas eu acredito que possa
caminhar assim mesmo, né? Pode, vamos lá. Eu prefiro até porque eu tenho uma sequência grande de slides, mas desde já agradecer aos colegas, aos professores, pessoas queridas que sempre estão aqui, né? É sempre uma alegria muito grande a gente poder estar partilhando um pouco daquilo que a gente vem construindo ao longo da vida da gente, né? E principalmente quando é algo que a gente se dedica com tanto amor, tanto afinco, né? E de uma forma meio que deliberadamente, tentando contribuir, né? Na verdade, a gente se doa mais do que recebe. Essa é a palavra assim que a gente realmente tem para dizer para vocês. A gente tem feito trabalho que começou muito sem grandes pretensões em 2006, uma visita com um colega, o Barros, que é uma das pessoas que a gente cita bastante aqui no nosso trabalho, para conhecer uma barragem de rejeitos lá na APA do Igarapé Gelado. E na Pátria Amada, como a gente fala, né, em 2006 a gente começou a ir lá visitar essa barragem da APA do Igarapé Gelado, que é a barragem do gelado e a barragem do geladinho. E hoje em dia, depois de 14 anos, né, foi 2006, a gente... 14 não, 11, 15 anos, na verdade, né? 15 anos, muita coisa aconteceu, e vocês vão ver aqui o quanto é importante você guardar, né? Guardar a tua história, guardar aquilo que você encontrou, aquilo que você viu, aquilo que você vivenciou, e de alguma forma guardar e apresentar, né? Mostrar que você participou daquilo. Então, hoje, depois de 16 anos, de 15 anos, a barragem do Igarapé Gelado, ela tem um modelo, ela é tida como um modelo de barragem aqui, sem querer defender as barragens, obviamente, né? Porque elas são perigosas de qualquer forma, mas ela tem sido mencionada como uma barragem modelo, porém, não interessa ser modelo, né? O que importa é que existe um impacto grande na natureza. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês essa experimentação, essa vivência, desde o momento em que você percebe o problema, né, que eu chamo isso de percepção ambiental, que é algo muito importante para o pesquisador, para a pessoa perceber o problema, até aquilo que a gente faz no laboratório. Então, é um conjunto de coisas que vão se atrelando, que vão preenchendo, né, as lacunas e que vão fazendo uma interlocução, né? Desde a tua percepção do problema até aquilo que você busca dentro de um laboratório. Então, professora, por gentileza, professora, desculpe. Você podia falar bem pertinho do microfone, porque está um pouquinho longe. Está um pouquinho longe? Beleza, então, tá. Então resumindo a minha fala, o que a gente vai apresentar aqui vai desde a percepção ambiental do problema até aquilo que você faz no laboratório, visando diagnosticar aquela tua percepção. Então, começa, então, com uma avaliação desses efeitos ambientais de atividade minerária na ictiofauna, desde esses procedimentos amostrais em campo até o laboratório. Esse não está congelado. Estou vendo que não passou o slide, né? Professora, tente apertar F5 para ver se fica no modo apresentação. Porque congelou. O que a gente pode fazer é o seguinte: os meninos, os bastidores, podem colocar na tela, meninos. Aí a professora vai falando, passa, né? Ou tão próximo, os meninos vão passando. Eu passei, exatamente. Passei então só descompartilhe o seu slide, por gentileza, professora. Aqui o Diego ou a Viviane colocam aí no modo apresentação. Meninos, por favor. Prontinho, filho. Coloca a apresentação. Pronto.
Pronto, aí, professora, você fala, tá? Próximo. Tá certo, ótimo. Então já pode ir para o próxima página. Mas no anterior, volta só o anterior, por favor. Bom, então, assim, essa experiência ela tem como base um projeto. Né? Ela vem dessa avaliação dos efeitos ambientais de atividades minerária e siderúrgica e a influência na saúde de populações no entorno do rio Paraopebas e no Distrito Industrial de Marabá. Então, o projeto em si, que a gente começou em 2006 com outro nome, que era a avaliação dos ciclos biogeoquímicos de metais, em 2009 a gente aprovou no programa PPSUS, pela FAPESPA, né, e pela Fundação Amazônia, CNPq, a gente aprovou, então, um valor que proporcionou essa investigação um pouco mais com afinco, né, com um pouco mais de aprofundamento. Então, a gente passou a usar essa metodologia de avaliação dos ciclos biogeoquímicos dentro desse impacto das atividades minerária e siderúrgica, tendo em vista o polo industrial lá em Marabá. E todo o impacto ao redor daquela região do Grande Carajás. Pode passar. Bom, então todos sabem aqui que um projeto, quando ele vai ganhando corpo, ele passa a pedir mais colaborações, mais pessoas, e isso é uma característica bem peculiar, desde menina, posso dizer assim, que eu gosto muito de trabalhar na interinstitucionalidade, eu gosto de trabalhar com as pessoas. Então, o projeto ele envolve, dentro da UFRA, o Laboratório de Análise de Minerais, o nosso Laboratório de Toxicologia, o Laboratório de Patologia Animal e o Laboratório de Análise de Solos do ITA, que agora não trabalhou com a gente até 2015. E na Universidade Federal, minha irmã, né, universidade parceira, da qual fui parte, né, durante 10 anos, e que eu continuo parte, porque os meus amigos continuam comigo e eu com eles. Temos ainda o laboratório de espectroscopia analítica, lá do ICEM, e o laboratório de química ambiental. São 2 laboratórios que a gente faz uma alternância de trabalho. A SEMA, né, que era antes SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, hoje é a SEMAS, também continua parceira, né, e eu devo dizer também que hoje eu estou como representante da UFRA no Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, né, me sentindo a responsabilidade política, e hoje eu faço parte do Conselho Estadual, junto à SEMAS. O Laboratório Central do Estado do Pará, à época, em 2010, ele era parceiro, né, com as pessoas que estavam conosco naquela situação. E na Prefeitura de Paraopebas, a produção rural, até hoje, ela é parceira. A colônia de pescadores, muito importante o trabalho com a comunidade. Sem a comunidade, a gente não consegue trabalhar, viu, pessoal? Isso aqui é muito importante, coloquei aqui como uma premissa dos projetos dessas áreas aí de impacto. Trabalho com a comunidade. E os gestores locais do meio ambiente, no caso do CMBio, o IBAMA, que é o NGI Carajás, Núcleo de Gestão Integrada Carajás. Pode passar. E hoje em dia nós temos agora o NEAP como grande parceiro, tá, gente? O NEAP já está aqui, viu? Então, a gente vai passar um vídeo. Meninos, olha, infelizmente saiu do PowerPoint, mas aqui eu estou apresentando para vocês o slide, né? Seria um vídeo recente, agora de setembro, em que nós estávamos dentro da mina, né? Dentro do núcleo de mineração mesmo, com essa nossa equipe aqui do NEAP, participando de alguns treinamentos sobre o risco de barragens, e estivemos lá com a equipe da Vale acompanhando a gente na coleta de amostras. Então, aqui, para quem nunca viu, né, a gigante logística que existe dentro das minas. Né? Pode passar o próximo. E, bom, seria um vídeo, né? Mas aí dentro da mina o que acontece é que tem essa produção toda de extração do minério e a partir da extração do minério sai um rejeito, tá, gente? O rejeito é aquela parte que tem uma concentração menor do minério de ferro.
Então, esse rejeito ele é colocado nas barragens. Então, são dezenas de barragens que existem no estado do Pará. E dentro do mosaico de Carajás, a gente tem trabalhado na APA do Igarapé Gelado, né, a área de produção ambiental do Igarapé Gelado, que contém uma dessas barragens de rejeito. Ao longo desses anos todos, de 2006 até 2014, a Vale ela negava que havia uma concentração grande de minerais, né, passando pelo processo de intemperismo. Né, mas depois de muita pressão da sociedade mesmo, né, e dos pesquisadores, a Vale ela publicou que iria fazer o reaproveitamento do rejeito daqui dessa barragem. Ou seja, o rejeito que está aqui dentro, ele é rejeito enriquecido. Então, o rejeito enriquecido, ele contém uma certa concentração de minério que ainda é passível de ser explorado. Então, a Vale ela tem feito isso, de 2020 para cá, ela tem feito reaproveitamento desse rejeito aqui dentro dessa barragem. É justamente nessa área aqui da APA do Gelado que nós começamos a trabalhar. Né? 2006, 2007, 2010 tem um artigo do Barros, né, que foi uma especialização em toxicologia, e nós fizemos um estudo com uma variedade de espécies retiradas de dentro da barragem. Temos também o material que vocês vão ver em seguida, de diferentes espécies coletadas em pós-vertedouro. O que acontece que é importante falar para vocês aqui? Que a barragem ela tem um vertedouro, quando o volume de água é muito grande, então tem um vertedouro grande, e tem os tubos menores, de acordo com a necessidade de vazão maior ou menor de água. Então, até 2015, esse vertedouro, ele se encontrava dessa forma aqui que vocês estão vendo. Essa foto é 2013, mas nós estivemos lá em 2015, a última vez, a penúltima vez, melhor dizendo, e o vertedouro estava da mesma forma que está aqui, né, com fluxo de água e tudo mais. O Igarapé Gelado, ele nasce antes da barragem e segue por toda a barragem, né? O vertedouro continua jogando água aqui, nessa área do gelado, e ele continua por mais 60 quilômetros até desaguar no rio Paraupebas. Aí você tem um contexto. Pode passar. Então, esse aqui é um ponto. Né? Essa barragem de rejeito, em 2021, vou mostrar para vocês como ela estava. Pode passar, Diego. Agora, em setembro, vocês estão vendo? A barragem de rejeito foi um susto para mim, principalmente, né, que já vinha andando há muito tempo. Mas vejam só que o vertedouro está totalmente seco, né? O Igarapé Gelado assoreado. E eles criaram uns tubos, bem aqui, ó, esses tubos que vocês estão vendo, à esquerda. Antes não havia esses tubos. Tem um maior e tem um menor bem aqui em cima. Né? O Diego, ele esteve lá. Então, tem dois tubos, um de grosso calibre e um menor. Vocês podem ver também aqui à esquerda umas imagens, umas coisinhas esbranquiçadas. Essas aqui são conchas, viu, gente? Apenas as conchas, né? Porque a parte biológica, depois de uns 2 dias, mais ou menos, é que nós conseguimos que a Luana cavou o solo do Igarapé, o fundo do Igarapé, que ela encontrou ostras. São aquelas ostras de água doce, né? Então, ela encontrou ostras vivas, mais uma quantidade muito grande de ostras mortas, né? Só mesmo a carcaça. Então, foi um impacto muito grande ver isso aí, agora em setembro de 2021. Pode passar. Então, o que é que a gente tem que levar em conta? A história. É fundamental a gente conhecer o antes. Se você não esteve lá, procura saber, fala com quem morou lá, fala com as pessoas que viveram, com os netos daqueles que viveram. Sabe, a história da comunidade, as pessoas que viram, que foram testemunhas daquilo que aconteceu, o que está acontecendo. Por quê? No caso dos metais,
esse processo de bioacumulação, em que ele vai passando ao longo da cadeia, ao longo do meio abiótico para o meio biótico, é fundamental, porque nós desconhecemos muitas coisas, muitas dessas consequências da ação dos metais, para nós ainda é desconhecido. Então, é importante nós sabermos como era antes. Você tinha ali um território, um nicho rico, né? Tinha bastante água. Tudo bem que a gente está agora no período de verão, mas ainda assim, no período de verão em que nós estivemos lá, nunca houve uma situação dessa do igarapé gelado que se encontrou daquela forma. Então, a bioacumulação está diretamente relacionada com água, com volume d'água. À medida que você tem uma menor concentração, um menor volume de água, a tendência do metal é ele ir ao fundo, sedimentar, passar pelo intemperismo, pelas ações ambientais, biotransformação ambiental e acumular nos organismos aquáticos presentes. Na nossa experiência, a gente tem o tucunaré e piranha, né, que em 2007, quando nós coletamos algumas amostras que tinha tucunaré suficiente, piranha ainda tem, né, dentro da barragem, é o que a gente espera. Dessa vez a gente não conseguiu coleta dentro da barragem, mas quando nós conseguimos fazer o estudo em tucunaré e piranha, que são os dois carnívoros que apresentaram níveis acima de 0,5 ppm de mercúrio total e também chumbo em concentrações importantes. Então, a questão da bioacumulação destes metais na biota, ela é importante porque você não pode somente considerar o metal, você tem que considerar o meio ambiente como um todo, você tem que considerar a lixiviação do solo, você tem que considerar o volume de escoamento da água vindo daquela barragem, e ainda você tem que considerar possível transbordamento da barragem, para você interpretar esse processo de bioacumulação. Pode passar. Eu vou falar aqui desse modelo de bioacumulação e bioconcentração, porque são termos importantes. Bioacumulação e bioconcentração, né? Termos que a gente vai ver mais adiante, que são fatores importantes de nós avaliarmos quando nós obtivermos resultados para determinados metais, obtivermos os dados bióticos do peixe, concentração na água, enfim. Então, a bioacumulação ela vai passar pelo processo da passagem do elemento da água, né, para o alimento do peixe, que eu tenho peixe, claro, né, o peixe está na água, assim como a água está para o peixe. Então, ele vai estar nessa relação direta com a água, mas também vai estar se alimentando e, através do trato digestivo, armazenar uma série de metais dentro dos seus tecidos. Para isso, o conceito, né, mais aceitável é o de bioacumulação, quando passa pelo trato digestivo. E o conceito de bioconcentração, né, quando da água passa pelas brânquias, pelo processo de osmose, né, e vai para os tecidos. Então, o peixe ele é o grande impactante. Eu digo assim que o peixe ele é o grande filtrador. Ele é como se fosse a esponja que vai, de alguma forma, armazenar, guardar. Ele vai bioconcentrar e vai bioacumular. Por quê? Vai passar pelas brânquias, vai passar pelo trato digestivo a partir da alimentação. Então, a bioacumulação consiste na bioconcentração, mais a incorporação do toxicante no organismo via a cadeia biológica. Próximo. Então, olha só, esse projeto aí, o primeiro objetivo era a gente avaliar o impacto lá no Distrito Industrial de Marabá, porque à época, 2009, o governo Lula, na época, ele ia investir uma grande quantidade de dinheiro, seriam bilhões, para ampliar o DIM, que é o Distrito Industrial de Marabá. Então, por conta disso, a FAPESPA ela deu prioridade para essa nossa ideia de fazermos um estudo, para avaliarmos o impacto tanto das mineradoras como da implantação das siderurgias naquela região de Marabá. Por isso que o projeto teve esse nome também, porque a gente, na época, quando se voltou a olhar para o sudeste do Pará,
é porque iria haver esse grande investimento. E o governo queria saber até que ponto esses grandes projetos iriam impactar o meio ambiente. Então, o objetivo era avaliar a influência do distrito do estado de Marabá na qualidade das águas, sedimento de fundo, fauna aquática, nessa grande bacia do Rio Tocantins. Quando a bacia do Rio Tocantins, eu vou mostrar o mapa depois, aí já impacta o Rio Paraupebas, né, que é um afluente do Itacaiunas, e o Igarapé Gelado, que, por sua vez, é afluente do Paraupebas, né? No caso do Igarapé Gelado, ele tem esse impacto direto da mineração, né? Igarapé Gelado, Paraupebas, e o Rio Itacaiunas teria um impacto tanto do escoamento de água que vem lá do gelado, que joga no Paraupebas, que joga no Itacaiunas, como também teria o impacto do Distrito Industrial de Marabá. Ok, próximo. Tá, gente, rapidamente aqui nós iríamos avaliar a qualidade da água, caracterizar o sedimento de fundo, avaliar a qualidade da água, no que refere-se à físico-química, tanto do Itacaiunas, Paraupebas e Igarapé Gelado. E, claro, além da físico-química, a gente avaliar os resíduos de metais, né? Obviamente. Tanto os metais foco, no caso, os metais que são explorados, lá, o ferro e os seus contaminantes, manganês, cromo, zinco, cobre, e o mercúrio por conta dos garimpos. Tá? Então, o mercúrio ele não pode ser negligenciado, porque aquela área ali, historicamente, por conta da grande boom do mercúrio nos anos 80, existe esse background muito grande do mercúrio antropizado, assim como existe um background de mercúrio também da crosta terrestre, né, local. Bom, água, sedimento, aí eu chego nas espécies aquáticas. Bom, eu vou estudar a espécie aquática, eu tenho que estudá-la como um todo. O ideal é você estudar desde a população dessas espécies, saber o que existe lá, no que você conseguir chegar, né, nas espécies que você conseguir encontrar, que eu chamo de sobreviventes, você estudar morfologia, bioquímica, e dessa bioquímica você vai explorar desde a biotransformação, estresse oxidativo, até a genética, bioquímica genética. E, obviamente, os resíduos de metais pesados. Aí, no final, o que é importante, gente? É fazer o link da saúde da população aquática, visando a produção de alimento. Será que daqui a 10 anos eu vou ter alimento saudável vindo dos rios do sul-sudeste do meu estado do Pará? Será que eu vou ter alimento da base? Será que a natureza vai sobreviver para gerar esse alimento? E o alimento que for gerado? Existe risco à saúde pública, né, decorrente do uso das águas, tanto do rio Itacaiunas, do Tocantins, do Paraupebas, do Igarapé Gelado? Existe um risco pelo consumo dessas espécies de peixe? Então, são duas análises que eu tenho que fazer sempre. Eu sempre avalio assim, a sobrevivência da biodiversidade e a biodiversidade sobrevivente, como será a relação dela com a pessoa humana. Pode passar. Bom, isso aqui é uma tabela com localização geográfica, tá, pessoal? É tabela de cabeceira. Eu tenho que ter a localização geográfica dos meus pontos. Aqui são 3 principais aqui, que a gente foca. Igarapé Gelado, o Rio Paraupebas, o Rio Itacaiunas e outros intermediários à medida que for necessário. Próximo. E aqui vem os mapas, tá, pessoal? Olha, fundamental a gente ter a galera da geologia, da geografia, tá? E quem gostar de produzir mapas. Eu tenho que saber onde eu estou, eu tenho que saber me localizar. A mapa do Igarapé Gelado é essa áreazinha aqui em verde. Não sei se é o Diego, a Luana que está apresentando, mas você pode mostrar bem aqui, gente, a APA do Gelado. Ela é uma área de preservação ambiental. Mas procura no mapa, joga no Google Earth, lá, em tempo real,
você vai ver o que é no estado do Pará, no Brasil, uma área de proteção ambiental. Como ela era em 2006, 2007, como ela está hoje. Impactada, com o igarapé morrendo, espécies desaparecendo. Então, está aqui, a APA do Igarapé Gelado faz parte do município de Paraopebas, dentro do mosaico de Carajás. Pode passar. Então, está aqui o Paraopebas, o município de Paraopebas e a APA do Igarapé Gelado. Nesse meu mapa é muito importante localizar o estado do Pará e o município de Paraopebas, né, um dos mais ricos do estado do Pará. E a APA do Igarapé Gelado, onde existe a barragem. Tá, gente? Então, está aqui o vertedouro da barragem e o Igarapé Gelado com água. É muito importante a gente falar. Isso aqui faz um tempo já, né? Isso aí é 2013, 2011, pode passar. Aí eu chego até o Rio Paraopebas. O gelado deságua no Rio Paraopebas. Na minha seta azul à direita, você está vendo, você consegue visualizar a água do Igarapé Gelado e você consegue visualizar um amontoado ali, né? É uma barragem de contenção de rejeito de cobre, que está a aproximadamente 100 metros da beira do rio. À minha esquerda eu tenho um mapa, esse mapa aí que mostra os pontos amarelos foram pontos de coleta de água, né? Esse estudo foi quando a SEMAS enviou uma equipe conosco e aí nós conseguimos um barco do ICMBio, e o ICMBio deu um apoio, uma retaguarda e mais pessoas para realizar essa coleta em vários pontos dentro da mata. Mas existe um ponto que nós fixamos, que é esse aqui do lado direito, a figura do lado direito, que é a 100 metros da barragem da mina de cobre, que é o local que a gente sempre vai, faz coleta e etc. Fica no município de Canaã dos Carajás. Pode passar. Hoje, aquele amontoado que eu mostrei para vocês, olha como ele está agora. Dá a impressão assim que essa barragem aí, de mina de cobre, ela vai explodir a qualquer momento, vai romper e vai acabar de vez com esse rio aí. É assim que está, né? A gente não pode desistir disso, né? A gente precisa continuar para saber qual é o impacto dessa ação, né? Tão sem limites, eu posso dizer assim, tão sem limites, onde você vê cada vez mais a barragem crescendo. Eu não sei até onde vai. Eu não sei até onde vai esse tamanho de barragem, viu, gente? Mas está lá crescendo. Pode passar. Está aqui o Rio Paraopebas, né? Ainda não no município de Canaã. Tá? Esse aqui é o Rio Paraopebas, no município de Paraopebas, próximo a Curionópolis, próximo ao sítio onde nós ficamos, né? Ficamos hospedados e trabalhando. Esse aqui é o Rio Paraopebas, com garimpos, tá, gente? Isso aqui são garimpos ilegais. Vejam a cor dessa água, porque a água do Rio Paraopebas ela é esverdeada. É aquela cor que vocês viram ali, próximo da barragem de mina de cobre, que ela mantém, né? A coloração dela é verde, é escuro, mas é límpido, né? No entanto, olha só a diferença desse Rio Paraopebas que vocês estão observando aí. Pura lama, né? Até parece que houve um deslizamento de barragem. Mas isso aqui são as ações de garimpos, tá, gente? Pode passar. Bom, então aqui são os mapas. Esses mapas aqui a gente pode estudar, a gente sempre tem estudado os mapas. E para entender é importante ir lá, né? Porque você vê a bacia, você vê a linha de drenagem, né? É imensa. Nós temos rios por todos os cantos, né? A bacia do rio Itacaiunas ela é imensa. O rio Paraopebas vai desaguar no rio Itacaiunas e o rio Itacaiunas, por sua vez, vai desaguar no Tocantins.
Então, toda essa área aqui, ela, além da exploração das mineradoras oficiais, regulares, regulamentadas, existem os garimpos também que estão à tona, gente. Eles vieram com tudo, né? Os garimpos estão com tudo e o ICMBio e o IBAMA não consegue, não tem pernas para parar isso aí. Pode passar. Tá mais mapa, né? Distrito Industrial de Marabá, o DIN é tudo isso aqui, Distrito Industrial, né? Aqui nós temos os pontos de coleta do Rio Itacaiunas. Olha, aqui no mapa à esquerda, eu tenho o que nós chamamos de Vavazão, é um dos Marabá Velha, né? Eu tenho aqui uma área, ou melhor, desculpa, é Nova Marabá, tá? Essa aqui é uma área em que eu tenho pontos amarelos aqui, esses pontos amarelos são áreas que circundam um pedaço grande de Marabá, em que o rio Itacaiunas ele está totalmente comprometido, né, tanto pelo esgoto como pela área industrial do distrito, né, que funcionam algumas siderurgias. São poucas, mas funcionam, e a cidade não tem um planejamento para evitar esse escoamento de esgoto. Então, o rio Itacaiunas aqui, como vocês vão ver depois, ele é cheio de brotas, tanto das siderurgias como também de esgotos da cidade. Aqui os locais, né, tem os pescadores, assim vai. Pode passar. Bom, então vamos lá, metodologia, vou começar a correr. Coleta e análise de água, fundamental, pessoal. Olha só, eu estou indo estudar o impacto nas águas e das águas para com as populações, tanto populações humanas como populações que dependem da água para sobreviver, que são os que vivem na água, né? Então, eu preciso ter esse carinho com análise de água, eu preciso minimamente ter essa sonda, uma sonda multiparâmetro para fazer análise físico-química, pH, condutividade, a turbidez, salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido, pressão atmosférica. Importante também eu ter uma garrafa de Van Dorn, porque em alguns locais eu tenho profundidade. É importante a gente, às vezes, dependendo da metodologia que você vai adotar, é importante você obter a amostra de fundo. E aí você só consegue com a garrafa de Van Dorn, ou então com o mergulhador. É mais complicado. Próximo. Importante, tá? Essa análise da qualidade de água. O que foi que aconteceu, gente? Essa imagem é de setembro. É um dia após aquela imagem que eu mostrei para vocês. Porque o igarapé estava seco. Mas por que isso? Porque nós fomos até a Vale, nós forçamos uma situação para coletar amostra dentro da barragem. Acionamos ICMBio tentou facilitar essa coleta, porque nós tínhamos a licença para fazer esse trabalho, e eles abriram um vertedourozinho, que eu chamo. Olha, eles abriram aqui um escoamento que não se compara com o vertedor, porque não tem água. Eles fizeram um barramento dentro da barragem. Como eles vão explorar o rejeito que já está na barragem, vai fazer o reaproveitamento, eles estão realizando um processo. E o que acontece com isso? O desfecho nas comportas, pessoal. Isso aqui seca. O igarapé seca. Nós já estamos numa fase que não tem muita chuva. E eles ainda secam. O que foi que aconteceu? Para nossa surpresa, no dia seguinte, quando nós estivemos lá, eles haviam aberto a pequena comporta e encheu de água novamente aqui. É uma metodologia dele? Não sei se é a metodologia do processo, porque eles não falam, né? É uma coisa muito fechada mesmo. Mas por que eles abriram para que nós estivéssemos lá para ver que o igarapé não estava tão assoreado, não estava morrendo, né? Pode ser. Eu sou crítica e perguntei para eles lá, para os dois técnicos que nos acompanharam. Pode passar. Metodologia, captura da biota aquática. Quando se tem biota aquática?
quando se tem biota aquática numa área dessa, você precisa ter o máximo de apetrechos. Você tem que ter uma diversidade de apetrechos de captura de amostras, para que você consiga minimamente obter alguns espécimes. Aqui numa figura que vocês estão vendo à noite, esse aqui é um dos nossos alunos, essa imagem aqui de 2011, nós ficamos até meia-noite tentando pegar peixe, porque o tucunaré, né, a gente consegue pegar mais no horário da noitinha para tarde da noite. E nós ficamos lá ouvindo o rugido de onça, acendendo fogueira, para tentar pegar tucunaré. Aqui o pessoal da SEMAS também ajudando a gente, fazendo rede, né, montando rede. O pessoal da comunidade jogando tarrafa, e assim por diante. Pode passar. Então, tudo que é importante, linhas, tarrafas, rede de espera. Essa aqui é a nossa hercúlea tentativa de captura da biota aquática, agora em setembro. Os meninos do NEAP aqui tentando fazer um arrasto, né? Conseguimos alguns acarás, né? Depois nós fizemos a classificação, vou mostrar para vocês. Mas vejam só o nível da água, né, gente? Pode passar. Captura da biota aquática. O que é importante nessas áreas? Tem que ter a comunidade. É a comunidade que sabe onde está o peixe, é a comunidade que conhece, que vive ali. Aqui a gente está no Itacaiunas à esquerda, o Zusa, que é o nosso amigão. Hoje ele está sempre ajudando a gente, tentando encontrar alguma coisa viva no rio Itacaiunas. E aqui o Manelzinho Barrigudinho, lá no rio Paraupebas, também ajudando a gente a encontrar qualquer coisa, né? Bora passar. Bom, aqui a gente mostra para vocês a caixa de manutenção com aeradores, né? Então é importante também ter os aeradores, a pilha, né? A bateria, porque nessas horas a gente não sabe o que vai encontrar, como vai encontrar, de maneira que nós conseguimos um cardume, né, de acarás, e fomos trabalhar em casa, né? Já fomos para casa, já era quase noite, e aí a gente foi para casa, né, usando a bomba para fazer os procedimentos. Próximo. Então, aqui, identificação de espécies está muito importante. Por que é legal a gente saber da história? Cronologicamente, o que eu encontrava? Eu encontrava, em 2009, geofagos, geófagos, geocará. Eu encontrava leporinos, no igarapé gelado, que é o piau flamengo. Aqui o tambaqui sempre tem, porque é do tanque. Serra-salmos rumbeus, piranha sempre tem dentro lá da barragem, tem bastante. O tucunaré, né? Grande, tá? É de 700 gramas, mais ou menos, a gente encontrar. Aqui está um pouquinho misturado com umas espécies do oxidoras, aqui o oxidoras é um peixe lá do Itacaiunas. Cuiu, o pessoal chama, né? Um peixe bem grande. O mileus, que é um pacu, do Itacaiunas. E aqui um leporinos também. Lá no Itacaiunas. Pode passar? Muito importante a biometria. Fundamental fazer a biometria, porque ao longo do tempo você vai comparando o que você encontrou em 2009, o que você encontrou em 2011, qual foi o tamanho de 2009, qual foi o tamanho de 2011. E aí você identificar também se é macho, fêmea. Muito importante caracterizar se é fêmea, se ela está com gônadas túrgidas, para saber se tem reprodução e assim por diante. E aqui eu tenho mileus, tenho óculos malabáricos, né, que é a traíra, e tenho o piau. E até então nós encontrávamos essa espécie. Até 2013 tive. Próximo. Olha, em 2011, o que eu encontrei no igarapé gelado? Traíra, cará, caratinga, piranha, o pacu, o piau, o cunaré, curimatã. 2011, tá bom? Próximo. O que eu encontrei em 2021?
eu encontrei acarás. Na hora, no momento que nós conseguimos capturar, pareciam todos iguais, né? Claro que depois nós fomos identificar, eles são espécies diferentes, e realmente, nós achávamos que todos eram geófagos, mas aqui no laboratório, com a excelência das nossas professoras da área, aí a Tatiane, o pessoal foi fazendo a identificação, e nós encontramos o Satanoperca, Jurupari, né? Foram 23 indivíduos, o Retroculus, né? O Equidinas, né? Equidinas tinha um cicla e um geófagos. Conseguimos 34 indivíduos, né? Uma diversidade bem pequena, próxima. No Rio Paraupebas, nós só encontramos piranha vermelha, e a pescada branca. Durante 2 dias, nós conseguimos 6 plagiócio, né, a pescada, e 9 pegocera. 15 indivíduos em 2 dias de trabalho. E no Rio Itacaiunas, nós só conseguimos mesmo o acará, né, os geófagos, o Inhambi e o Satanoperca de Jurupari. Só o que sobrevive ali nessa altura do campeonato no período de verão. Vamos ver se vai melhorar agora com as chuvas. Próximo. Mas é a dedicação, né, do laboratório a campo. A gente tem que ir para campo mesmo preparado para fazer a biometria, usar desde uma balança mecânica até uma balança digital, à medida que você tem esse aparelhamento, né? E assim você vai fazendo o seu estudo a campo, quando conseguir fazer a campo, tá, gente? Fazer a coleta de sangue, que é uma metodologia que a gente está adotando agora, a partir desse ano, que é o trabalho de doutorado da Cláudia Rodrigues. Então, a gente tem todo o cuidado de fazer a retirada do sangue, a gente faz uma anestesia no peixe, para fim de seua, e só depois que retira o sangue é que nós realizamos a secção da coluna vertebral para fim de eutanásia. E após a eutanásia é que a gente realiza os próximos procedimentos. Pode passar. E aí a gente realiza todo o processo de identificação, tamanho da ponta da cabeça até a cauda, né, o comprimento padrão, o comprimento total, o comprimento da cabeça, e assim por diante. Próximo. Bom, após toda a coleta de material, nós temos que entender que um dos procedimentos mais importantes que nós fazemos aí é a análise histopatológica, tá, gente? Então, para fazermos de forma ideal a análise histopatológica, a gente precisa levar a campo os fixadores ideais. Depende do desenho que você está programando para fazer. Se você vai fazer uma histopatologia clássica, se você vai fazer uma imunohistoquímica, e se você vai fazer uma microscopia eletrônica. Então, até então, nosso projeto, a gente tem feito uma histopatologia clássica e tentamos já fazer imunohistoquímica do cérebro. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, os fixadores têm que ir todos a campo, desde uma formol salina 10% até um Bulan e outros fixadores, alfac, por exemplo, se for necessário. Pode passar. A bioquímica, dessa vez nós não conseguimos realizar a bioquímica, mas a bioquímica é uma das metodologias mais importantes por conta do estresse oxidativo, por conta da biotransformação química que o peixe realiza em ambiente tão antropizado assim e com níveis elevados de metais. Tá? Então, a gente tem resultados para bioquímica feitos logo no começo do projeto. Então, a gente leva o botijão lá com o nitrogênio líquido, seleciona as amostras, né, seleciona os indivíduos que nós vamos utilizar para fazer a coleta bioquímica. O que não é fácil, tá, pessoal? Vejam bem, no ambiente antropizado, como esse que nós estamos trabalhando, tem um momento que a gente chega lá e tem que saber escolher o que é que a gente vai querer fazer. Porque, como vocês viram, é um ambiente que está, a cada dia que passa, sendo mais antropizado e as populações desaparecendo.
Então, tem uma hora que a gente não pode viajar muito e dizer que vai fazer tudo, né? Vou fazer bioquímica, vou fazer genética, vou fazer histopatologia, vou fazer a microscopia eletrônica, vou fazer também os metais, vou fazer tudo. Tem uma hora que a gente vai ter que escolher. Próximo. Análise radiográfica. Essa aqui é a minha mais nova ideia, né? Que não é uma coisa nova, tá, pessoal? É uma metodologia que tem sido aplicada para fazer o reconhecimento dos órgãos internos de espécies aquáticas. Esse aqui, gentilmente, o professor Marcelo Andrade emprestou para mim, cedeu essa imagem da tese de doutorado dele. Mas por que assim, eu estou namorando pra caramba essa ideia? Porque, vejam bem, as estruturas metálicas, elas aparecem como grânulos, né, dentro de um compartimento muscular, de um compartimento tecidual. Então, eu quero crer, né, que a gente vai conseguir mapear alguns pontos críticos de deposição de metais. E vocês vão já ver por quê, né, daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, numa estrutura como essa, eu posso localizar o parênquima renal, por exemplo. Diego, quem é que está com a apresentação? Foca na medula para mim. Tá? Ao longo da medula, vai jogando para a direita, ao longo da medula eu tenho a localização do parênquima renal. E vocês vão ver que eu tenho indivíduos metalizados, aquela membrana renal que fica bem fininha, né, uma coloração dourada, né, outras com colorações prateadas. O alimento de algumas espécies, por exemplo, Curimatã, ele consome sedimento de fundo. No sedimento de fundo é onde eu tenho grande concentração de metais. Então, eu posso ter, no momento em que eu faço um raio-x, eu posso identificar alguns elementos metálicos nesse meu compartimento gastrointestinal. E posso localizar também alguns tecidos, digamos assim, que bioacumulam maiores concentrações desses metais. Então, eu acho que vai ser uma sacada bacana a gente estar fazendo essas análises radiográficas a partir de então. Bora passar? E aqui, olha, essa análise radiográfica, ela é muito legal, né? Imagina que lá na APA do Igarapé Gelado, logo quando nós começamos, as pessoas diziam que o peixe de lá não era muito bom para comer, porque ele ficava duro demais. Quando ia para a panela, eles comparavam o peixe comprado na cidade, que vinha de outro local, com os peixes do Igarapé Gelado. Eles diziam que ele ficava muito duro. É possível, olha, eu acredito, viu? Porque a concentração de metais são das mais diversas origens, né? Tem uma variedade de metais que bioacumulam nesse peixe. No momento que ele vai para a panela, né, vão se formar aquelas ligas metálicas ali, né, complexas com as proteínas, e aí vai fazer aquele caldeirão de metal, né? Aquele peixe bem endurecido, né? Então, eu acredito, sim, que a gente vai ter surpresas aí quando a gente fizer essas análises radiográficas dos nossos peixes. Pode passar. Análise química, claro, né, gente? É uma outra saga, é a saga da análise química. Pode passar. Tem toda uma metodologia, das mais simples, viu? Das mais simples, trabalhar no laboratório, fazer maceração, fazer digestão, obter uma alíquota. Aqui na análise química dos metais, eu posso utilizar desde um bloco de digestor aberto, que é uma metodologia mais simples, até a próximo slide aí, pode mostrar, que é utilizando uma técnica mais avançada, né? Isso aqui ainda é no nosso laboratório lá da UFRA, onde a gente obtém as pequenas amostras, tá? As amostras separadas de musculatura, desidratadas, maceradas, pesadas em triplicatas e feita a digestão em bloco aberto. Pode passar. Eu posso também fazer o procedimento de amostras para musculatura fazendo liofilização. Ao invés de eu fazer uma secagem simples em estufa, eu posso fazer liofilização. Agora, se você não tem um liofilizador, você tem que optar qual é o metal que quer estudar.
Por exemplo, se você quer fazer mercúrio, o ideal é usar o liofilizador. Se quiser fazer selênio, mercúrio, molibdênio, é importante você usar o liofilizador, que ele mantém baixas temperaturas. E pulverizar no moinho criogênico também. Aí você não joga a temperatura lá para cima. Agora, se você quiser fazer chumbo, os metais mais resistentes, mais pesados, que não volatilizam, aí você pode usar o bloco, né, um bloco aberto, pode usar uma estufa, 100 graus, 120 graus. Então, escolher os metais, viu, pessoal, é tarefa também importante. Vai daí o desenho amostral que você vai fazer, vai daí o que você quer pesquisar, quais metais você quer estudar, para escolher qual metodologia. Próximo. Aí, você realizou a secagem, né? Obteve a sua amostra, vai fazer digestão. Começa agora aqui, tá, gente? Ácido nítrico, controlado pelo Exército. Então, você quer ácido nítrico, quer fazer digestão de amostra, tem que fazer o registro lá no Exército para obter o ácido nítrico. Porque, caso contrário, você não vai conseguir comprar ácido nítrico assim, de qualquer forma. Então, a gente vai usar o ácido nítrico mais o peróxido, fazer a digestão em forno micro-ondas. Aí vem a outra questão. Eu vou usar forno micro-ondas quando? Quando eu fizer a minha análise final em ICP. Então, o ICP é Inductively Coupled Plasma, né? Que é uma dissociação atômica com plasma induzido. Então, a dissociação atômica com plasma induzido, ele vai trabalhar amostras com pH não muito baixo. Não pode ter um pH muito ácido, né? Então, você tem que fazer uma digestão em forno micro-ondas, porque o forno micro-ondas analítico, ele vai utilizar um ácido fraco. Então, você não vai poder colocar muito ácido na sua amostra, para ela não ficar muito acidificada, para fazer leitura em ICP. Tá? O ICP, ele já exige uma série de procedimentos diferenciados. Isso aqui a gente faz com a professora Kelly lá do ICEM, nossa parceira de muitos anos, daí do UFPA. Pode passar. Aí eu tenho meu digerido, eu tenho a minha diluição, olha aqui. Tem que ser água ultra pura com 5% de acidez, tá, gente? Aqui, para obter 5% de acidez, é feito um procedimento dentro do laboratório que você controla essa acidez, tá bom? Para poder jogar aqui para o ICP. E aí, no ICP é uma maravilha, né? Você pode fazer a leitura de vários metais. Cobre, ferro, zinco, manganês, chumbo, cromo, alumínio, estrôncio, bário. Eu não coloquei o mercúrio aqui, porque o mercúrio ele vai para um analisador de mercúrio mesmo. Pode passar? E aqui, os sedimentos, eu vou falar rapidamente dos sedimentos, que é muito importante, gente. Olha, para quem é da aquicultura, para quem é da ecologia, para quem vai estudar peixe bentônico, o papa-terra, que é o curimatã, que ele come mesmo a terra, né? Esse sedimento, ele é fundamental que a gente caracterize ele desde a estrutura da sedimentologia. Você tem que ir para a sedimentologia, caracterizar que tipo de sedimento é, para ter a ideia da origem desse sedimento, e a partir daí caracterizar todo o metal que está presente no sedimento, que o papa-terra, que é o curimatã, que é o Proquilodos nigricans, vai ingerir. Então, o estudo do sedimento é fundamental para esse nosso entendimento por que o Proquilodos vai apresentar uma concentração tão grande como ele tem apresentado até hoje. Então, analisar sedimento é trabalhoso, tá, gente? Tem que secar, avisa aos navegantes, tem que fazer a secagem do material que está no laboratório, tem que pulverizar, pode passar? Tem que fazer essa pulverização, próximo. Tem que passar além do ácido nítrico, passa ácido nítrico, ácido clorídrico e ácido fluorídrico, tá, gente? Olha só, são 3 potências de ácidos.
para ir para o forno micro-ondas para a gente poder obter a primeira líquida, de 25 ml. Pode passar. Depois disso, passa por toda uma série aqui desses 25 ml. De novo, ele vai sofrer um ataque de ácido bórico para obter o primeiro digerido. Próximo. Ok, o primeiro digerido vai sofrer uma outra diluição para fazer análise, tá, gente? Não está aqui o slide, mas é isso que acontece. A amostra de água é mais fácil, tá, gente? A amostra de água você faz a filtração, acidifica, ácido nítrico e joga para o ICP. Próximo. Aí, olha só. Tem que ter a galera que vai estudar legislação. Ou a gente mesmo. Eu pelo menos, adoro legislação. Por quê? Olha o que a Companhia Vale está tentando fazer. A Companhia Vale está tentando mudar a legislação no que se refere à concentração de alguns metais. Como já está claro que a concentração de metais na água está aumentando, né? E se não está elevado o suficiente para entrar na lei como ilegalidade, os peixes estão absorvendo esse metal que está na água. Então, a Companhia Vale, ela está indo, né, está trabalhando lá no Ministério, trabalhando junto ao CONAMA, com seus trocentos advogados e deputados e todo o pessoal que apoia, né, os grandes empreendimentos, para mudar a concentração limite, pessoal. Por quê? Porque a água na Amazônia, ela tem várias características. Eu tenho a classe de água especial, que é aquela água destinada à reprodução das espécies, né? A água doce, principalmente, né? Eu tenho a classe 1. Então, a classe 1, que é especial classe 1, ela é para proteção dos ambientes. É aquela água que precisa ser conservada pura para que as espécies se reproduzam, para que não haja impactação na biodiversidade. E, para isso, existe uma legislação que diz o manganês é 0,002, para o mercúrio é 0,0002 miligramas por litro, e assim por diante, os mais diversos elementos compostos orgânicos e inorgânicos. Por quê? Porque as águas, elas são diferenciadas, né? Então, por isso que a concentração dos metais é diferenciada para cada um. E as grandes corporações estão querendo mudar a lei para garantir que elas contaminem, continuem contaminando, né? E que não sejam impactadas com a lei em cima delas. Tá? Então, tem isso também. A gente precisa estar com a lei sempre do nosso lado para comparar os achados. Então, a gente passa para os resultados. Olha só. O meu resultado, ele vai depender, claro, daquilo, do meu esforço amostral, né? Daquilo que eu fiz diante da minha situação, da realidade que eu vivo, né? Por que eu penso assim, né? Eu gostaria até que meus colegas debatessem isso comigo, porque se você está diante de uma situação tão crítica como nós estamos passando, eu lido com uma situação que a ciência exige de mim. Para eu publicar o artigo, eu tenho que ter N's. N 20, 30. Eu preciso ter um N 5. Por exemplo, para experimentação animal, dentro do laboratório, o meu mínimo é 5. Posso ter 5 indivíduos, mas lá no campo eu tenho que ter 30, 40, 100, numa área inóspita, numa área que está morrendo. Né? Então, a minha ferramenta, o meu resultado, eu defendo assim, meu resultado, ele é a partir da realidade que eu estou encontrando. Então, eu vou classificar a população que eu encontrei hoje, vou comparar com a população que eu encontrei há 10 anos atrás, 14, 15 anos atrás. Eu vou caracterizar o que é biodiversidade resistente diante de uma situação que eu estou passando agora. E eu vou dizer o que é que a saúde pública tem a ver com isso. As pessoas estão consumindo lá? Gente, não estão consumindo porque estão desaparecendo. A população de lá, daqui a um tempo, não vai consumir porque não vai ter o que consumir. O peixe nativo do rio vai desaparecendo e vão sobreviver apenas os peixes de tanque, né?
dos criatórios, porque existe um incentivo ao criatório. Então, essa coisa do resultado, para mim, minha análise, ela é em cima daquilo que eu consegui diante da situação que existe ali. Tão impactante que é. Próximo. De cara, olha aqui, bora falar sério. Vamos falar o que eu quero. Eu, professor docente hoje, eu preciso publicar, eu preciso pesquisar e preciso publicar. Eu dou aula, eu sou administrador, eu sou tudo. Aí eu estive pensando, até conversando bastante com a Tati, com a Bianca. Olha, ao longo desse tempo, o que eu aprendi? Que a gente tem resultados imediatos, a gente tem resultados a médio prazo e tem os resultados a longo prazo. A minha análise macroscópica, por exemplo, ela é um resultado imediato. Eu chego lá, a minha planilha que eu tenho, em uma semana, já é biométrica, já é de sonda, já é de análise de água, eu já tenho aqui um paperzinho para escrever, eu já tenho uma análise macroscópica feita, que uma análise macroscópica. Eu vou fazer a abertura da cavidade abdominal, celomática, eu vou olhar, eu vou identificar os tecidos, né? Eu vou observar se eles estão com uma coloração apropriada, eu vou observar se existem parasitos presentes. Eu posso até medir Professora Deia, está me ouvindo, querida? Querida, está ótima a palestra, mas a gente tem 15 minutos para finalizar, tá bom? 15 minutos. Tudo certo? 15 minutos. Tudo certo. Obrigada, professora. Então, isso aqui eu posso fazer no laboratório. Pode passar. Então, por exemplo, os geófagos do Rio Paraupebas, eu tenho um fígado hiperplásico. Né? Você compara com os outros espécimes, você consegue identificar alguns com fígado hiperplásico, que é o resultado de uma hiperexposição, uma atividade acentuada do órgão, talvez biotransformação em excesso, indução enzimática, enfim, degeneração hidrópica, né, com edema celular, enfim, uma série de situações teciduais que você vai diagnosticar na histopatologia. Mas, macroscopicamente, você já vai ter aqui. Olha o que eu tenho lá do gelado. Eu tenho um ciclo apresentando descamação visível, as nadadeiras dilaceradas, e aí a gente conversou sobre a possibilidade da piranha, né, que já é na nossa análise. As piranhas, né, que gostam de... elas são especializadas, né, são especiais, e elas vão atacar esses tucunarés, ou seja, é um predador que não suporta muito a presença de outro predador, que é o caso da piranha. Então, aqui eu tenho já de cara um trabalho que me dá uma publicação e resultado imediato, que é do meu trabalho em loco, de onde eu já saio com uma biometria, eu já saio com uma avaliação macroscópica, né, externa e interna. Pode passar. Aqui eu tenho para o quilo dos nigrícolas, Bradicetate, que fez parte dessa dissecação já no laboratório, em que eu observo que é um indivíduo que está em fase reprodutiva. Está aqui as gônadas, né, Tati? Você que fez essa dissecação. Então, a gente consegue observar o tecido gonadal, né, bem avantajado, presença são as ovas, né, do peixe, esse por gente. Dá para ver também o tecido renal lá atrás. Pode passar. Esse espécime aqui não está muito bom, esse Microquilodos, porque ele foi congelado e foi descongelado aqui já em Belém. Ele não ficou com uma aparência muito boa. Para histopatologia, eu já descartei. A outra questão do parasitismo, aqui no Rio Paraupebas, né? O indivíduo pigocentro, que é a vermelha, a piranha vermelha parasitada. Mas não eram todas, não, viu? Isso aqui foi só um indivíduo entre os 9 que nós encontramos com parasitismo. Próximo. Tá? Mas é muito importante a gente visualizar essa questão do fígado. Situações aqui, por exemplo, do Rio Paraupebas, um fígado ictérico, tá? Não dá para ver muito bem, mas a aparência dele com áreas bem amareladas e hemorrágicas também. E aqui eu consigo visualizar, olha, tá ótimo, baixa só um pouquinho, tá aqui, ó, eu tenho algumas áreas hemorrágicas do fígado, do acará, e aqui eu tenho
a membrana renal metálica, né? Baixa só. Isso, área renal, né? Essa área renal aí mostrando uma aparência prateada. Pode passar. E uma outra situação, gente, olha só, descrição macroscópica do encéfalo. Eu já estava fazendo essa dissecação do cérebro, já faz um tempo que a gente começou a identificar, a dissecar o cérebro, a encontrar uma metodologia para os nossos peixes, mas cérebro dourado é a primeira vez. Eu gostaria muito de localizar esse ouro, né, que aparentemente está presente nesse indivíduo aí, que é um acará, lá do Igarapé Gelado. Dos acarás que nós encontramos no Igarapé Gelado, vários, eu tenho que ver a lista, né? A maioria deles apresentavam um rim, principalmente o rim, que eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco, né? Mas em relação ao encéfalo, é muito importante esse estudo, pessoal, porque o encéfalo ele está muito bem protegido ali na calota. A gente tem que ter muito cuidado a campo de fazer esse dilucionamento, retirar a camada, né, a meninge, jogar o fixador antes de retirar o cérebro e deixar ele fixando durante 24 horas, pelo menos, para você poder ir mexendo nele, porque a gente pode perder. Pode passar. E aí, a gente montou no laboratório, né, umas etapas de dissecação. Isso aqui foi até um TCC de uma aluna minha. A gente vai, trabalha, deixa ele fixando bastante, deixa pelo menos uma semana, para poder chegar nesse nível, né, de retirar a calota craniana, expor e poder obter o encéfalo inteiro. Pode passar. Então, olha só, aqui eu tenho o encéfalo, né, já retirado. Olha só, a gente consegue observar as diversas estruturas cerebrais. A gente mede esse tamanho do cérebro e depois compara com o tamanho da cabeça. Isso aí é uma coisa que é médio prazo, né, para fazer esse trabalho. Pode passar a próxima. E a gente compara o encéfalo, o desenho clássico do encéfalo de um peixe um caraciforme, né, esse aqui, em que eu tenho cerebelo, a área óptica aqui, e aqui o forebrain, né, o encéfalo anterior, né, forebrain, aqui o óptico lobe, né, em inglês, né, o lobo óptico. Então, eu faço a minha comparação. Esse estudo aqui a gente está fazendo agora, né, de alguns anos, a gente aos poucos está tentando organizar esse estudo, né, caracterizando o encéfalo dos nossos peixes da Amazônia e, finalmente, fazer a seção histológica. Então, a gente caracteriza a morfologia macroscópica e depois parte para secções histológicas. Hematoxilina, coloração de início e imunohistoquímica. Próximo. E aqui, olha aí, gente, o parênquima renal dos acarás. Eu não tinha visto isso ainda, tá? Isso é material agora, desse período de setembro. Pelo menos 10 indivíduos apresentaram essa característica do rim dourado, olha só. E alguns deles o cérebro dourado também. Eu nunca tinha visto isso, tá, gente? Ao longo desse tempo todo, eles estão assim, né? E eu já procurei na literatura, se a Rosineide ainda estiver aqui e puder nos ajudar, a gente ir em busca de uma coloração que mostre para a gente essa presença de ouro. Do ouro, ou então alguma ligação química, uma liga metálica aí, que esteja dando essa coloração. Próximo. Aí está aqui, olha, a gente está mostrando para vocês o peixe lá de Itacaiunas, acarás também, né? Porque os acarás são os únicos sobreviventes nessa história toda, pelo menos nessa época agora, no verão, a gente encontrou basicamente os acarás, mostrando a área renal normal e área renal apresentando esse aspecto dourado, né?
Pode passar. E aí a gente entra na histopatologia, apresentando aqui, né, um aspecto histológico do fígado do proquílodos, do colimatã, aparentemente normal, sem pigmentações. Pode passar. E aqui o tecido hepático, né, do proquílodos também, né, apresentando. Pode baixar um pouquinho que tem as informações, mas volta lá. Volta lá só um pouquinho. Então, olha só, gente, isso aqui, a hemociderose, ela é bem peculiar nos fígados dos peixes de lá da APA do gelado. São esses grumos menores, aqui num aumento menor, dá para ver, amarronzados, né? Tem os melanomacrófagos, que são essas estruturas maiores, mas nós temos dentro das células uns aspectos aqui, ó, amarelo acastanhados, que no filtro, né, nós temos um microscópio legal no laboratório que nós colocamos o pH1 e ele mostra um alto relevo, fica bem interessante essa imagem. Próximo. Aqui eu tenho esteatose hepática, na traíra, outras malabáricas, e eu tenho também esteatose no mileus, que é o pacu. Para quem gosta de histologia, isso aqui é uma viagem, né? A gente viaja aqui no microscópio horas e horas. Próximo. E aqui eu tenho a hematologia, né? Que é um trabalho que a Claudinha está desenvolvendo. Essas lâminas não são ainda desse projeto, a gente está em processamento, tá? Mas isso aqui é um estudo que a Claudinha já fez com pirapitinga, Pieractus brachypomos, né? Onde a gente identifica os eritrócitos nucleados, identifica um esfregaço aqui em cima, apresentando eritrócitos imaturos, aqui no centro. Né? E é uma linha bem importante da hematologia. A gente vai ver agora como é que está sendo essa reação aguda, né? Essa reação do sistema hematológico do peixe sobre essas condições. Né? A gente vai observar para ver se tem eritropóia. Desculpa. Se a gente tem eosinofilia, né, se a gente tem anemia, se existe uma baixa na contagem de eritrócitos, se tem a leucocitose, e a gente vai identificar os diversos tipos de leucócitos. Aqui nessa linha que a nossa querida Claudinha está desenvolvendo. Pode passar? E aí a gente chega na bioquímica, tá, gente? Muito importante fazer análise bioquímica. Não é um estudo barato de se fazer, tá, gente? Os componentes são caríssimos, né? A gente vai desde a compra do substrato, das enzimas, né? E até o equipamento para fazer a análise enzimática, tá? Mas a gente identifica, sim, diferenças, né? Por exemplo, a enzima glutationase transferase, que é uma enzima de biotransformação hepática. A gente tem diferenças aqui entre as áreas controles e áreas tratadas. E também no leporinos elongatus, que é o pial, que hoje a gente não encontra mais leporinos, tá, gente? Eu tenho uma expressão muito importante aqui da glutationa no igarapé gelado e tem uma baixa atividade dessa enzima no pial do tanque. E hoje eu não encontro pial. É uma das espécies mais raras aqui. Pode passar? Aí, finalmente, eu chego na concentração dos metais, tá, pessoal? A concentração dos metais, ela é fundamental. Por quê? O que a gente vai fazer no final das contas? Esse resultado de metais, ele é de médio a longo prazo, tá? Que é justamente para você correlacionar o que você visualizou macroscopicamente, o que você visualizou microscopicamente na histopatologia ou na bioquímica, para entender como é que está a biotransformação a nível hepático, a nível renal, e correlacionar com essas concentrações de metais, gente. Porque é fundamental a gente entender quanto tem na água, quanto tem nas brânquias e quanto é que tem no músculo. Eu vou destacar aqui o alumínio nas guelras da Serra Salmos, 93 ppm na água, 0,3. No músculo, 20. Eu vou destacar aqui também o ferro. Olha só o ferro, né? Está numa área ferrífera.
Então, nas guelras, nas brânquias, eu tenho 355 ppm. Vejam bem, gente, 355 ppm é quase meio grama de ferro visível, grudado ali nas brânquias, né? Na água eu tenho 0,2 e na musculatura eu tenho 12,8 ppm de ferro. Bora passar adiante, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é a tabela. Mais uma coisa que é importante a gente estudar o fator de bioacumulação. Aqui, isso aqui é resultado de matemática, tá, pessoal? É quando eu vou fazer o fator de bioacumulação, onde eu tenho o bioaccumulation factor, né, que é a concentração no músculo dividido pela concentração na água. Então, é importante a gente saber quanto tem na água, que é justamente para a gente entender. Pode passar. O fator de bioacumulação. Olha só, o fator de bioacumulação, esse aqui é um desenho bem importante. Aqui está como fator de bioconcentração, mas ele é bioacumulação, tá, gente? Não deu tempo de eu corrigir, mas porque a bioconcentração é quando eu tenho o resultado no sedimento, tá? E aqui é bioacumulação porque está na água. Mas quanto menor a concentração do composto na água, maior a concentração na musculatura, resultando em um elevado fator de bioacumulação, né? Então, quando a gente faz ali a divisão, né? Quer ver? Volta lá rapidamente. No slide anterior. Olha só. Concentração no músculo dividido pela água. Então, quanto maior esse resultado, quer dizer que o elemento está indo todo para o músculo. Pode passar. Então, maior, quanto menor ela está na água, porque ela foi toda para o músculo, né? Então, aqui nesse triângulo, vocês podem ver que todos os elementos, eu considero aqui alumínio, ferro e manganês, eles estão elevados nas guelras. Quando a gente analisa guelras, que nós vamos, nos próximos slides, eu não tenho, tá, pessoal? Não ia dar tempo de falar tudo, mas as brânquias dos peixes, elas são os principais órgãos atingidos em níveis diversos de degenerações. Pode passar. Esse aqui é o nosso triângulo. Tá? As conclusões, tá, gente? Deixa eu só reforçar uma coisa em relação às brânquias, que as brânquias, elas são fundamentais para o peixe por conta da respiração, né, gente? E essa característica de metais elevadíssimos, todos os metais estão elevados nas brânquias. Então, elas apresentam todo tipo de degeneração, hidrópica, hiperplasia, fusão lamelar, parasitos dos mais diversos. Eu peço até desculpa de não ter colocado aqui os resultados nas brânquias, que eu acredito que a Rocineide ia gostar muito. Mas a palestra está com o tempo corrido já. Olha, eu vou ler aqui essas conclusões e perspectivas, tá, gente? Os estudos relacionados a essa avaliação de impacto de mineradoras no estado do Pará, ela tem que ser considerada como questão de saúde pública. Ela tem que ser ponto de pauta nas prefeituras, sala de governo do Estado Federal, porque a gente sabe muito pouco sobre o impacto dessa ingestão do pescado local, com esses níveis elevados de elementos traços tóxicos, né? Esse estudo aqui a gente colocou como essencial na área, a gente conseguiu entrar no plano de manejo da água do igarapé gelado, e o plano de manejo, ele cita ainda que esse nosso estudo foi o único que conseguiu elencar as espécies que existiam em 2006, 2010, né? E do que existe hoje. Então, o ICMBio nos convidou para fazer um trabalho, uma continuidade desse projeto. A gente espera que, com isso, a gente possa dar andamento nos estudos mais sutis, né? Pode passar adiante? Aí eu coloquei algumas referências, tá, pessoal? Algumas referências, claro, que a gente consulta, tá? Tem aí, rapidinho, tem aqui 2 referências, vamos falar rapidamente, que é importante a gente ler. Essas 2 do Ministério do Meio Ambiente, uma ela tem a ver com o plano de manejo, a outra tem a ver com o livro vermelho, tá, gente, da fauna brasileira, em que alguns gêneros estão na lista de ameaçados, tá? Alguns gêneros que nós temos na Padrão Gelado. Não são as mesmas espécies, mas o ICMBio, ele nos alerta para a gente não fazer, por exemplo, captura de piau, que é o Leporinus.
porque alguns leporinos, algumas espécies estão na lista de ameaçados. Né? Potamotrigon também está na lista de ameaçados. Nós coletamos Potamotrigon lá no mapa do gelado, em 2011. Hoje nós não encontramos nenhum resíduo da raia. Ok, pode passar, tem algumas referências bem recentes do Lima. Volta só um pouquinho. Volta só um pouquinho. Temos duas referências aqui, ó. De Lima são os últimos trabalhos publicados, viu, Tati? Eu acho que eu bati os 15 minutos, né? Aí pode ir para a última lá, que o Diego quer se olhar. Olha, essa aqui é a equipe mais recente, tá, gente? A equipe ao longo dos séculos, porque nós já passamos várias equipes, tá, gente? Eu quero só agradecer demais essa oportunidade de falar do nosso projeto, viu, Tati? Bianca, agradecer a todo mundo que está aqui. Desculpem a correria, mas não, professora. Coisa, viu? Poxa, é um tema tão interessante, professora, que a gente ficaria aqui horas e horas comentando, conversando, né? Só que a gente assim, nós estamos preocupados porque de 8 horas a sala vai fechar e a gente quer ainda ver se dá para fazer algumas perguntas, entendeu? Ah, sim, claro. Mas a senhora quer falar alguma coisa ainda? Não. As pessoas estão perguntando, a gente vai falando. Melhor, porque muita coisa. Pois é, então, professora, gostaria de agradecer aí, né, em nome do projeto Meros do Brasil, né, sua disponibilidade, né, para conversar aqui um pouco com a gente, né, realmente é um assunto bastante interessante, né, a gente realmente é aquela questão que já foi dito aqui no ciclo de palestras, né, a gente gostar do que faz, né, professora, então a gente... Né, é complicado, recurso para fazer, mas a gente gosta tanto, né, do que faz, né, que isso reflete realmente em todo o trabalho. Né? Então, mais uma vez, parabéns pela excelente palestra, por toda a sua experiência. Né? Você trabalhou já há um certo tempo aí na região, né, ainda continua trabalhando, né? Você vê aí o impacto, né, que a mineradora, né, causa aí na comunidade aquática, né, e vem causar aí a população. Tá? Então, mais uma vez, parabéns e agradeço imensamente, né, pela palestra. Tá? E aí, temos algumas perguntas, a professora Rosineide também falou e Cláudia já respondeu, mas aí se ela quiser também fazer algum comentário. Mas antes disso, professora Rosineide, eu vou só fazer uma pergunta aqui, professora Deia, foi até Cláudia que colocou. Como falar à população local do risco do consumo de peixes contaminados, uma vez que elas dependem dessa pesca para a sua sobrevivência? Tem políticas públicas que asseguram essas pessoas em locais contaminados por essas grandes empresas? Eu sei que é um assunto bem longo, mas gostaria que a senhora desse sua opinião, professora. Quer que eu repita a pergunta? Não, eu entendi bastante, porque ela é uma pergunta foco, inclusive, do trabalho. E nós tivemos uma experiência muito importante agora, Claudinha, que o nosso colega lá, o Zusa, o pescador de Itacaiunas, ele sempre está em contato com a gente, conosco, ele disse, olha, eu peguei aí uns 20 acarás lá no Itacaiunas, que a gente sabe que é área impactadíssima, e ele levou para a panela. Disse, não, hoje eu vou pegar acarazinho, porque minha esposa gosta muito de acarazinho. E vai, entendeu? Vai levar o acará para a panela, vamos comer. É isso que está acontecendo. O Picofitalus, o Mapará, lá no Itacaiunas. O Mapará é da panela, né, gente? O Mapará é uma iguaria, ele é ali daquela região toda. E até a nossa época, eu não apresentei aqui os resultados para mercúrio, mas eles tinham quase 4 ppm de mercúrio. Então, quando a gente olha por esse lado aí, para chegar para falar para as pessoas não entendem, elas não vão saber. O que tem que haver realmente é política pública, o que tem que haver realmente é interferência do ICMBio, a partir dos estudos que a gente está fazendo, que é isso que o ICMBio quer, que a academia ela possa colaborar com a mudança das leis, né? Porque é o ICMBio que vai intervir junto ao Ministério do Meio Ambiente para que, por exemplo, modifique o nível aceitável, por exemplo, o nível semanal de ingestão de mercúrio.